Se você ainda não viu o vídeo anterior, por favor, volte lá porque nós estamos construindo um belíssimo jogo de aventura. Mas olha só, como que nós atravessamos este abismo? Então, agora é hora de aprender como fazer o pulo do personagem. Mas para isso você precisa também entender algumas outras condições, que é, por exemplo, se esse personagem está no chão ou não. Porque você não quer permitir com que ele pule muitas vezes, pule duas, ou, sei lá, aqui fica a regra à sua vontade. Se você quiser permitir com que ele pule infinitamente, você pode. Mas eu vou mostrar para você como implementar um pulo, dois pulos ou um pulo infinito. Então vamos ao nosso código. Vindo aqui no Player Controller, nós pegamos a referência do Move Action e no vídeo anterior eu mostrei para você como fazer a relação com o Move, que foi um mapa definido lá no novo Input System. Se você está perdido um pouquinho do que eu estou falando, você tem que vir aqui na Unity. Quando eu criei esse projeto, ele definiu o Input System Default para mim, padrão. Então ele já me entregou um Input System com várias coisas configuradas. Só abrir esse arquivo e você verá que existem vários mapeamentos de tecla aqui já definidos. Como nós não falamos de Input System, e se você quiser saber mais, deixe um comentário que eu vou fazer um vídeo especial sobre Input System. Como construir o seu próprio input. Mas vamos lá. O que nós queremos usar aqui, na verdade, é um novo mapeamento, um novo action, que é o jump. E se você olhar a diferença do jump para o move é um vector 2, um valor de vector 2. O jump já é um button, ou seja, ele já é uma forma diferente de interagir com o input, certo? Então o que nós queremos agora é acessar o jump. Então fecha seu input system, não quero aplicar nenhuma alteração, não salve. Então voltamos ao nosso código. Dentro do código, nós vamos fazer a referência exatamente como fizemos do Move. Então você precisa declarar uma nova referência de Input Action, chamado Jump Action. Dentro do Jump Action, agora você vai, então, pegar o Jump Action e copiar o que você fez com o Move Action, mas na verdade, agora eu quero o mapeamento Jump. Como o Jump é um botão, nós podemos atribuir funções para diferentes ações desse botão. E uma dessas funções, vamos chamar assim, sem entrar em muitos detalhes, é mais para você entender com mais clareza, se chama onPerformed, ou seja, quando você executar esse botão. E como é que nós acessamos isso? Você vai fazer o seguinte, chama o jump action, ponto, você vai procurar por performed, e você vai ver que há um raiozinho aqui do lado. Isso se chama eventos em C#. No futuro, eu posso explicar com clareza como construir e o que são esses eventos, tá? Mas pense que isso são formas de chamar funções de maneira assíncrona, sem que você precise ficar testando a todo momento. Então, quando você encontrar o performed, você digita o performed e para atribuir uma função para esse performed, você vai digitar mais igual. Essa é uma maneira de atribuir funções a outras funções, tá? Bom, sem que fique confuso. Então, agora você escreva onJump. Esse onJump ainda não existe, porque ele vai ser uma função que nós vamos criar aqui embaixo, chamada void onJump. Para que ele acesse, mas para que essa função funcione aonde nós queremos, ela precisa ter um argumento que se chama input action callback context. Esse é o contexto do input quando você interage com as teclas. Nós não vamos utilizar isso agora, não se preocupe, mas é necessário para que ele consiga enxergar a função. E você abre as chaves, e agora, toda vez que você apertar o jump, aqui esquecemos o ponto e vírgula, olha, e toda vez que você apertar o jump, o botão de jump, que no caso é o espaço, ele vai executar essa função que estamos criando. E essa função, na verdade, ela faz uma única coisa, que é, já que o input altera horizontalmente a velocidade do jogador, o jump, então, vai alterar verticalmente. Então, o que você pode fazer é chamar o rigidbody2d.linearVelocityY e atribuir a ele uma força. Como nós não temos uma variável que define a força do pulo, nós podemos criá-la. Então, aqui nós vamos chamar de public float jump power. Se você não quiser alterar essa variável lá no editor, você pode então dar um valor a ela default. Então vamos atribuir aqui o move speed 5F e 5F no jump power. Agora você pode então dizer que o linear velocity vai ser o jump power. Nós pegamos o linear velocity, ou seja, quando você pula, você está simulando que existiu uma força que empurrou você na vertical e
esta força alterou a sua velocidade. Esse é um conceito de física. Então, o que você está fazendo, na verdade, é indo direto na velocidade. Altera a velocidade e você está simulando como se houvesse uma força. E para fazer isso, para ver se está funcionando agora, volte na Unity. Se o seu projeto está rodando, olha só, ele está em execução. Então eu vou dar um stop, dar um play. E agora nós podemos movimentar o personagem e pular. Olha só, que legal. Então, agora ele está pulando. Bom, existe um erro aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, agora sem erros. Bom, vou mostrar para você o que eu fiz. Olha só. Voltando ao nosso código, o que eu fiz foi alterar o nome onJump para onJumpPressed. Provavelmente existe alguma função interna também chamada onJump e havia alguma colisão de nomes. E aí só alterei para onPressed e ok, isso resolveu. Se você voltar na Unity agora e testar o pulo, você vai identificar um outro problema. Olha só. Agora o nosso player pode pular infinitamente. Inclusive, olha só que dica interessante. Se você quiser fazer um Flappy Bird, olha só. Essa é a maneira, certo? Então, você pode começar por aqui. Beleza? Então, nós precisamos corrigir isso. E como que nós fazemos? Detectando se o jogador está no chão. Uma das maneiras, entre as inúmeras formas de fazer isso, é você detectar colisão. Existem funções na Unity que fazem esse papel para nós. Então, você tem o onCollision Enter, Stay e Exit. Lembrando que você precisa utilizar o 2D, já que estamos trabalhando com um projeto em 2D. Então, dentro do onCollision Enter 2D, você vai verificar se o Collision Collider possui a tag Ground, que é uma tag que vamos definir já já. E você vai usar a mesma lógica no onCollision Exit. Então, o que você vai fazer é chamar o onCollision Exit 2D e usar o mesmo if. Ó. Então, eu posso, inclusive, até copiar e colar aqui, que você precisa verificar o ground nos dois. Para que isso funcione, você então agora precisa de uma variável do tipo booleano que vai chamar isGrounded, ou seja, está aterrado, está no chão. Essa isGrounded vai ser true quando você colidir com o chão e false quando você sair do chão. Essa é uma das formas de você detectar essa colisão. Ela tem alguns outros problemas, mas falaremos no futuro. Então agora, olha só, se você não estiver no chão, quer dizer que você pulou. Então você não pode pular se você não estiver no chão. Então dentro do onJumpPressed, você precisa verificar se você está no ground, is grounded. E se você estiver is grounded, você pode pular. Esta é a lógica que nós definimos aqui. Então se você estiver caindo de uma plataforma, já era. Você não vai conseguir pular se você estiver no ar. Mas veja bem, uma outra coisa interessante é que o if, quando você tem apenas uma linha, você pode chamar o if dessa maneira, sem precisar das chaves. Tá? Essa é uma dica aqui bem legal. Vamos no game e ao dar o play, então agora, olha só, nós temos aqui, opa, nós temos um erro, ó, tag ground is not defined. Perfeito? Então vamos voltar aqui, ó, pegar as nossas plataformas, certo? Eu posso selecionar todas com Shift, ou você pode selecioná-las aqui na hierarquia. E lá no tag está untagged. Então agora nós precisamos definir uma tag chamada ground, já que estamos utilizando a tag. Então você vai definir uma tag ground, selecionar as suas plataformas novamente, e agora, já que criamos, né, aqui no add tag, você vai selecionar ground. Beleza. Então agora salva sua cena e vamos dar o play. Perfeito. Agora nós temos o ground, posso pular, mas não consigo pular duas vezes, olha só. E agora conseguimos, então, atravessar aqui, mas não consigo chegar na plataforma superior. E aí, a forma de você resolver isso com um pulo ou um pulo duplo é relativamente simples. Você precisa definir uma variável que vai ser, por exemplo, um inteiro, que vai ser o jump times, ou number of jumps. E aqui nós vamos colocar como 2. E aí você precisa também de uma outra variável, mas esta não pode ser editada, então você não pode declará-la como pública, que vai ser também inteira, que vai ser jumps performed, ou seja, os pulos executados. E ela sempre começará em 0. Então, o que você precisa agora verificar é se você está no chão e o jump performed é menor do que o jump times. Certo? Então, a quantidade máxima de pulos, a quantidade de pulos que você executou tem que ser menor do que a quantidade máxima de pulos permitidas.
Agora esse if vai ficar um pouco complexo, então você precisa abrir as chaves e a cada momento que você executar um pulo, você tem que fazer assim, ó, jumps performed mais. E aí você atribui o 1 dentro do jumps performed. E aí no momento em que você já realizou todos os pulos, você não consegue pular mais. Vamos testar? Então agora executando o jogo. Ah, bom, eu não estou conseguindo pular, né? Óbvio, por quê? Eu preciso resetar a variável de pulo toda vez que eu chego no chão. Então quando o meu isGrounded é true, ou seja, eu entrei em contato com o chão, eu preciso dizer que o meu jumps performed é igual a 0. Senão eu nunca mais conseguirei pular. Então agora, bom, um pulo, opa, não consegui pular. Por quê? Há um problema na nossa lógica. Eu só consigo pular se eu estou no chão, então nós precisamos corrigir isso. Veja, se você pula, está no chão e pula, ele saiu do chão. Então na hora que ele volta aqui, ele vai verificar, você está no chão? Não. Essa lógica agora, ela não faz mais sentido, eu posso removê-la. Por quê? Eu posso pular agora em diferentes momentos. Então, removendo a lógica do isGrounded, nós podemos então pular 2 vezes, mas apenas 2 e depois você chega no chão. Agora nós conseguimos pular também se caso o player estiver caindo, olha só. Isso é semelhante a alguns jogos de aventura que você não executa o pulo caso você chega numa plataforma e cai. Certo? Então estas são as formas de você realizar pulo. Se você ainda não entendeu, não sabe como movimentar o personagem, assiste esse vídeo aqui que eu expliquei. E se você não está entendendo ainda, bom, como configurar, como começar a programar em Unity, está aqui o outro vídeo que é como você configura essas ferramentas, certo? Então é isso aí, siga nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeo e seguir sua jornada de game dev.